Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Luiz Ernesto, da GoOne. O assunto aqui, desse painel agora, é crédito para as micros, pequenas e médias empresas, tá? Como alavancar esse mercado. Então, eu vou chamar o palco aqui para debater com a gente, começando aqui pelo Eduardo Crivellari, da Serasa Experian. Por favor, Eduardo. O Eduardo é formado em Engenharia Naval pela Politécnica da USP, tendo desenvolvido boa parte de sua carreira no mercado financeiro, no Brasil, Chile e na Espanha. Por favor. Atualmente é o head do segmento de microempresas e empreendedores na Serasa Experian, onde foi o responsável pelo lançamento do portal Serasa Empreendedor, que é um marketplace de crédito conjugado a um programa digital de melhoria da saúde financeira para micros e pequenas empresas e MEIs também. Tá bom? E, por favor, o Cristiano Rocha, da Biz Capital, formado em Engenharia de Computação e mestre em Inteligência Artificial pela PUC, pós-graduado em Criação de Negócios na América Latina pela Harvard Business School, atua como empreendedor há 15 anos, tendo liderado startups em diferentes setores da economia. Em 2016, fundou a Biz Capital, que é uma fintech dedicada a facilitar o acesso a crédito das pequenas e médias empresas. Também é investidor anjo em diversas startups brasileiras. E por último, e não menos importante, o Marco Camrage, da Adianta. O Marco é formado em Direito e Ciências Contábeis, com mestrado em Administração de Empresas pela GV e Stanford University dos Estados Unidos. Foi executivo financeiro em diversas empresas de tecnologia, Móvel, Apontador e Netmovies, além de ter sido sócio da Redpoint Ventures no Brasil. Atualmente exerce a função de CEO da Adianta. Tá? Então, acho que é um time de peso, né? Com experiências múltiplas aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação. Vocês podem sentar, por gentileza. É só para dar um pouco aqui de introdução ao assunto, tá? Ok. Então, rapidamente, a gente vê que recursos livres para PJs estão estáveis nos últimos 5 anos, né, andando de lado, nominalmente andando de lado. A inadimplência cresce bastante desde 2014, não coincidente quando começou a crise no Brasil. As concessões mensais estão agora num patamar igual ao que estavam no passado, em 2013 e 2014, mas deram uma queda ali ao longo de 16 e 17. Tá? Então, um quadro de carteiras andando de lado e inadimplência subindo. Quando a gente olha para os produtos que a gente chama de sem garantia, né? Produtos sem garantia, o capital de giro subiu 16% nos últimos 5 anos, mas em valores nominais também, e a inadimplência subindo fortemente. Tá? E esse segmento ele representa 40% das PJs, então é um produto muito importante no segmento de PJs. Já o social, muito parecido, já caiu, a carteira caiu fortemente, a inadimplência também cresceu bastante, embora nos últimos anos tenha caído, mas aqui a gente vê um quadro em que eu tenho carteiras andando de lado ou caindo e inadimplência subindo, né, nos produtos sem garantia. Tá? Quando a gente fala de produtos com garantia ou com alguma garantia, né, desconto de recebíveis, por exemplo, e aquisição de bens, aí é o contrário, a foto já é bastante diferente. A carteira aqui cresceu, dobrou, mais do que dobrou, nominalmente dobrou nos últimos 5 anos. A inadimplência caiu fortemente, né? Embora o segmento, nesse momento, ainda represente 12% do mercado das empresas. Do outro lado, a aquisição de bens, muito parecido, só que com menos intensidade. A carteira caiu um pouco e a inadimplência também. Tá? E alguns dados, né? Então, um resumo, né? A carteira está estável nominalmente, mas em termos reais, porque temos inflação aqui no Brasil, né? Em termos reais, caiu 20% aí nos últimos 5 anos, a inadimplência cresceu 24%. O produto sem garantia ainda são grandes, mas estão perdendo importância no segmento e a inadimplência tem subido. Produtos com garantia ganhando carteira, né? E com uma inadimplência bem mais controlada. Fintechs surgem, nós temos aqui algumas delas, né? Fintechs desse mercado. Tem uma questão regulatória aqui de cadastro positivo, duplicata eletrônica, regulação do bacen das fintechs, que os nossos convidados vão explorar isso um pouquinho.
E, como última mensagem, temos uma forte abertura de empresas, especialmente as pequenas, né, em 2017, um pouco da mudança da economia que a gente vê, de pessoas que acabam empreendendo, se arriscando como empreendedores no mercado, tá bom? Então, chega de apresentação, vamos conversar um pouquinho. Eu vou sentar um pouquinho. Bom, eu queria começar um pouco sobre a questão da tendência, né, da tendência do crédito com garantia. Né? Com o mercado em crise, deixa eu sentar aqui mais perto, com as empresas em crise, primeiro os grandes bancos pisaram no freio na concessão de crédito. Né? A gente vê isso claramente, os grandes bancos pisaram no freio e o mercado foi muito para a segurança. Né? Já que está em crise o segmento, eu vou conceder crédito com alguma garantia. Isso é um movimento que veio para ficar, vocês veem alguma possibilidade disso se inverter no futuro? Uma avaliação de vocês, por favor. Quem quer começar? Marco? Bom, estão ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar, tá? Na verdade, a gente ainda tem a gente tem um paradigma que é a questão cultural, ou seja, o brasileiro na pessoa física entrando com o bem proprietário para poder usar como garantia. Então esse é um aspecto. A contrapartida é que se a gente pega o nível de endividamento das pessoas usando o crédito em garantia ainda no mercado brasileiro é muito pequeno. Então quando a gente compara isso com os Estados Unidos basicamente os números estão por volta de 65% a 70%. No Brasil, se eu não me engano, esse número ainda é por volta de 5%. Ou seja, um pouquinho maior. Mas o fato é que os números ainda mostram que existe uma oportunidade muito grande de crédito para esse segmento. Né? Especialmente agora, nesse momento, onde a gente vê muita gente, com a crise, muita gente perdeu o emprego, está começando um negócio novo, está com a dificuldade para encontrar o crédito. Então, acabou sendo uma tendência natural entrar para esse mecanismo de crédito com garantia. Eu acho que é uma realidade que vem para ficar. Tá? Eu acho que é uma coisa que vai ser mais perene, especialmente porque isso também te permite praticar preços muito mais baixos. Né? Então você consegue precificar isso de uma maneira muito melhor. Eu concordo. Eu acho que veio para ficar uma coisa, crescimento vis-a-vis é outra coisa. Eu acho que veio para ficar, mas eu acho que o crédito sem garantia, e eu vou falar, né, basicamente que é a nossa especialidade, cada vez mais a gente vai falar daqui a pouco sobre novos modelos de dados, novas coisas que a gente está olhando. Então, eu acho que principalmente na base da pirâmide, o banco tinha uma ineficiência muito grande de procurar dados das pequenas empresas e até uma certa preguiça, porque é um ticket que muitas vezes não justifica na agência. Então, o que ele acaba oferecendo, a gente vê muitos nossos clientes, tem aí o nosso famoso cheque especial, pagando R$ 13,75, que é praticamente tabelado, né? A gente olha os extratos de todos os nossos clientes e que é uma solução muito mais prática. A gente está entrando de cabeça no empréstimo sem garantia, então a gente acha que, à medida que esses modelos começarem a funcionar, o mercado vai se atentar que existem outras fontes de dados, que existem outras maneiras de fazer essa escoragem, e eu acho que naturalmente também vai crescer. Então acho que a boa notícia é que vai crescer com garantia, eu acho que tem tendência a crescer o sem garantia. Né? O Serasa está fazendo iniciativa de tentar ir mais ainda na base da pirâmide, trazendo a educação financeira também, então eu acho que a boa notícia é que tem vários tipos de novas modalidades de crédito e eu acho que todas elas vão andar. Então eu não acho que o em garantia é em detrimento do sem garantia. Eu acho que as duas vão acabar andando juntas. Eduardo, quer falar? Acho que vale complementar, né? A gente pode afirmar com toda certeza que o mercado de crédito para micro e pequenas empresas no Brasil não está maduro. Ele não é maduro nem com garantia e nem sem garantia. Tá claro que, naturalmente, conforme... E acho que é um pouco o produto da crise, né? A crise produz um pouco esse evento de reestruturação do mercado, o surgimento de novas iniciativas. Está claro que esse pedaço não servido dos pequenos, que as startups e as fintechs estão focando, tem bastante oportunidade ali. Tem muita gente ainda que não é empreendedor, né? Empresários que não entraram no mercado de crédito e porque de alguma forma o mercado ainda está contaminado com o efeito do, digamos, do rotativo a juro muito alto, né?
Então, acho que aí o ponto é, os portfólios de crédito todos deverão se amadurecer, sejam para crédito de curto prazo, médio e longo, com garantia e sem garantia, e cada crédito tem um momento certo, né, de aplicação para o contexto do empreendedor, do empresário. Então, acho que essa é a grande oportunidade que acho que a reflexão da crise traz para a gente, né, e ao mesmo tempo está catalisando, surgindo tantos negócios, né, como a gente vê aqui com o Marco e com o Cristiano aqui no painel com a gente. A gente vê claramente que a questão do crédito com garantia ser pequena é uma certa distorção no mercado brasileiro, né? Porque no exterior, inclusive na pessoa física também, né? Mas no exterior existe um bom pedaço do crédito que é concedido sob garantia, né? Seja garantia de recebíveis, seja garantia de bens, né? Talvez aqui o termo certo não é em detrimento de, né? Como o Cristiano falou, na verdade, ele veio ocupar um espaço que ele não existia, né? E o outro tem que recuperar. O outro produto sem garantia, que é importante também, ele tem que recuperar o espaço que ele perdeu, né? A gente estava num momento de tendência de crescimento da economia, hoje ninguém sabe mais, então talvez os agentes financeiros, as empresas que estavam aumentando seu apetite a risco, talvez voltem a pisar um pouco no freio, não sei se é o caso de vocês, mas voltem a pisar um pouco no freio esperando o cenário clarear, né? Se bem que no Brasil, se for esperar muito, não clareia nunca, né? Que a gente, então, aprendeu a viver um pouco sob crise, né? Então, vamos abordar um pouco esse aspecto. Como é que vocês veem o momento agora? Vocês estão segurando crédito, especialmente os dois? O Serasa também vê esse movimento no mercado? As empresas voltaram a ficar cautelosas? Como é que está o apetite a risco, o apetite a crescimento das empresas nesse segmento aqui no mercado brasileiro? Quem quiser começar, fica à vontade. A gente está numa operação que está no segundo ano, então obviamente a gente tem que crescer carteira, não tem outro cenário que não seja crescer. E no fundo a gente aproveita, porque tem muita oportunidade, né? O banco está deixando muita gente boa, né? Até começa a acontecer o primeiro fenômeno com a gente. Alguns clientes que não tinham crédito no banco deixaram de ter, pegaram com a gente, deu certo. E aí está tendo uma segunda leva da renovação, onde ele fala, o banco voltou a me dar. Né? Mas eu gostei muito do serviço, foi rápido, foi ágil, então mesmo assim, às vezes chora uma coisa de taxa, quer mostrar o que o banco está fazendo, mas gostou da qualidade de serviço e quer continuar. Então assim, a gente está crescendo massivamente nossa carteira, não tem jeito, estamos tomando risco, então a gente está bem agressivo. O que ainda conta a favor? O Brasil ainda tem um spread muito alto, a gente acha que essa janela vai fechar no médio prazo. Então, a hora de montar modelo, de fazer as coisas funcionarem é agora. Você tem uma gordura para queimar que a gente imagina que daqui a 2, 3 anos talvez você não tenha para um novo entrante, né? Então, a gente está com um apetite bem grande, óbvio, fazendo as coisas com muito cuidado, muito parcimônia, mas sem dúvida estamos com um apetite bastante grande para crescer carteira e entender novos segmentos, né? Você vê, tem aqueles dogmas, a gente está tentando entender empresa de 1 a 2 anos, até empresa de menos de 1 ano, né? O pessoal vira para mim, Cristiano, se você achar um jeito de emprestar para empresa que tem 6 meses a 1 ano, você fica milionário, porque o que a gente recebe de pedido, eu acho que, se eu não me engano, 10 a 15% dos nossos pedidos são de empresas com menos de 1 ano, tendendo a 20%. Né? Então, são segmentos, empresa abaixo de 20 mil reais de faturamento mês, né? Como é que faz isso? Então, a gente está tentando realmente trabalhar alguns segmentos bem difíceis aí, que tem a parte de inclusão social, que a gente acha que é fundamental também na nossa proposta de valor, mas obviamente também tentando fazer com que tenha economicidade. Então a gente está com bastante apetite e vendo com bastante bons olhos assim, mas eu não tenho visto uma retração dos grandes bancos não, tá? A gente sente lá no nosso termômetro, o pessoal que tem acesso a crédito em banco, a gente sente que hoje, falando de primeiro tri, está bem mais competitivo do que estava em 2017. Então eu sinto que os grandes bancos, de certa forma, abriram um pouco mais a carteira. Esse é o meu sentimento lá do ponto de vista de competição que a gente vem sentindo. Acho que pegando o gancho aqui, né? Acho que são duas coisas, né? A necessidade do crédito, ela continua permanente no mercado, né? O ponto é a qualidade dessa demanda que ainda hoje ela é muito duvidosa. Esse é o grande desafio de quando você vai empreender nesse segmento, né? O público, de fato, não sabe bem qual que é o fluxo de caixa dele, né? Ele não sabe bem a qualidade do recebível que ele tem muitas vezes. Então o desafio aqui é, essa demanda que continua reprimida, ela continua empurrando a necessidade do negócio. Sobre a questão da oferta, está claro, estão pipocando várias iniciativas, né?
especialmente agora com a capacidade de fazer digital, e a gente vai tocar um pouco o tema da regulação do Banco Central, ela vai naturalmente catalisar o mercado para outros entrantes, né? E os que já estão rodando e que têm mais experiência já estão várias milhas à frente, né? Então, de fato, o que a gente vê é os grandes ainda começaram a abrir um pouco os filtros, mas no fundo, ainda com modelos muito tradicionais, especialmente com crédito curto prazo e o crédito quase sempre com risco de ser um veneno e não ser uma solução para um negócio. Então, de fato, isso abre oportunidade para os modelos digitais, com essa demanda, que são capazes de qualificar melhor, de continuar crescendo, e é por aí onde todos eles vão, né? E acho que os que estão na mesa aqui vão com muita força, né? Eu acho que no nosso caso específico, especialmente para o nosso modelo, que inclusive é um modelo de mais curto prazo, que a gente vê que acaba fazendo muita diferença, obviamente tem uma questão de taxa e o cliente é sempre preocupado com preço, mas uma das coisas que tem acontecido com uma certa recorrência assim, é serviço. Eu acho que o cliente está começando agora a entender um pouco mais o quanto as fintechs podem agregar de serviço na ponta, então qual o diferencial que ele realmente traz em relação a um banco. A gente tem um relacionamento muito mais pessoal com os nossos clientes, então acho que, e a questão da velocidade, né? Eu acho que a gente às vezes está muito acostumado inclusive com a realidade de São Paulo, né, ou dos grandes centros, onde você tem lá o teu sistema integrado com RP, então você faz o desconto em tempo real. O fato é que a gente também atende o cliente lá do interior, que normalmente leva o borderô em papel para a agência e demora 6, 7 horas para ter uma decisão de desconto ou não daquelas duplicatas. Esse prazo é muito sensível para o cliente. Normalmente ele precisa do dinheiro para ontem, né? Ele não tem o tempo para esperar. Então acho que o que a gente também está conseguindo trazer é esse componente de serviço, que é como é que a gente aprova o crédito em tempo real para esse cliente, satisfaz a necessidade dele, né? E garante que a gente consiga atender ele ao longo de toda a jornada na plataforma. Eu acho que é muito menos, eu acho que esse talvez seja um dos grandes diferenciais. A gente está preocupado em criar relacionamento, a gente é menos transacional, eu diria, a gente está muito mais preocupado com relacionamento de longo prazo. Especialmente no nosso modelo, é o cliente que normalmente volta de uma forma recorrente, né? Então a gente tem sempre essa preocupação de estar acompanhando a jornada dele ao longo da vida, né? Aproveitando que você está com o telefone aí, Marco, a questão de regulação, né? Especialmente a duplicata eletrônica. Quanto isso é importante de fato para o mercado? A gente acompanha pelos jornais que está para ser aprovado, né? Como incentivo do Bacen para a redução de spreads, né? E quanto isso é importante para vocês realmente? Eu acho que no nosso caso específico, embora a legislação tenha sofrido uma derrota pequena aí na última semana, que é a questão dos cartórios, né? Teve um lobby dos cartórios para exigir o protesto das duplicatas, mas acho que tem dois componentes que são bastante relevantes aí da duplicata eletrônica. O primeiro é aumentar o mecanismo de antifraude. Então, basicamente, o que a gente vai passar a ter no mercado são as registradoras, vão passar a consolidar esses títulos e, de uma certa forma, você consegue ter um determinado lugar onde você vai checar se esse título já foi descontado, se não foi descontado, quantas vezes foi. Então, assim, uma das coisas que a gente já está integrado com uma certificadora, uma registradora. Uma coisa que a gente vê, assim, mesmo em testes, 4% de todos os títulos que estão passando por dentro dessa registradora já foram descontados em 2 lugares diferentes. E aí você começa a ver o tamanho potencial de fraude que você pode ter nesse processo. Acho que isso acaba sendo mitigado, né? E eu acho que o outro grande ponto é, normalmente, hoje, pela legislação, pouca gente sabe, mas é obrigatório ter o aceite na duplicata eletrônica. Então, na verdade, quando você vai descontar uma duplicata, né, você precisa do aceite da outra parte. O que acontece? Os grandes bancos, os grandes grupos, né, acabam limitando um pouco do acesso. Então, você pensa numa empresa grande, o que ela fala é, se você quiser descontar esse título, é só comigo. E aí você acaba criando um problema mercadológico, que é a falta de outras ofertas para bidar nesse processo. Então, a taxa de juros naturalmente acaba crescendo. Eu acho que com esse mecanismo agora de aceite eletrônico dentro desse processo de registradora, a gente tem uma oportunidade, inclusive, para baixar bastante os juros. Então, eu vejo com muito bons olhos essa duplicata eletrônica. Ok. Bom, um outro aspecto, é óbvio que quando você concede crédito para alguém, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, você quer saber se essa pessoa tem intenção de pagar, claro, e se a pessoa tem capacidade de pagar. Quanto mais longo é o crédito, e a gente já falou aqui que está muito concentrado ainda no curto prazo, mas quanto mais longo é o crédito,
mais difícil é essa avaliação, né? Então, vou começar aqui pelo Eduardo. Que soluções, a gente fala em biro positivo, fala em escoragem, fala em assimetria de informações no mercado, como que o mercado pode abordar essa questão de entender qual que é o tamanho da empresa, qual que é o tamanho do faturamento dela, toda essa questão, e também passaria pelos sócios, né? Porque os sócios, quanto menor a empresa, maior a importância do sócio, né? Então, você quer abordar um pouquinho essa questão? Não, acho que esse, de fato é um grande desafio, né? Dado estruturado para o segmento das micro e pequenas, mesmo a gente, Serasa, que tem uma cobertura bastante boa, ainda neste público é um desafio, porque muitas dessas empresas são fruto de empresas que já eram informais e se formalizaram recentemente, né? Especialmente depois de começo dos anos 2000, quando se formalizou a lei das MEIs, né? Então acho que tem um primeiro elemento que é nosso desafio estratégico como grupo, né, Serasa Experian. De fato, a gente vai com muita força para cobrir esse espaço de gap de informação estruturada para esse segmento, né? Nós somos o Serasa Empreendedor com essa ambição, né? Claramente, o dado estruturado ele não será a única fonte, né? O dado não estruturado ele vai cada vez mais ocupar espaço nos processos de decisões inteligentes para crédito, né? Então aqui está claro que está todo mundo, né? Todo mundo tocando e tentando gerar conhecimento. Os exercícios reais ainda de conseguir os dados não estruturados para conclusão sobre análise de crédito, eles não estão maduros ainda, né? Mas eles amadurecerão e fato que eles entrarão ao longo do tempo nos processos de decisão. E a lei do positivo, o que ela faz, ela vai trazer uma onda bastante importante, né, de dados novos que até então estavam ocultos, né, para todo mundo que arroja no processo de decisão de crédito. Literalmente ele vai transformar o mercado, né? Hoje a gente tem fotos sobre negativos, né, e fotos acumuladas sobre negativos, né? O comportamento positivo das empresas vai transformar radicalmente, né, esse mercado, especialmente nas operações que não são descontos recebíveis, né? Quando de fato você analisa o risco do sacado, né? Mas essa transformação ela ocorrerá muito rapidamente. Então, quando entrar o positivo, vai ser uma grande transformação e conforme os modelos de dados, baseados em dados não estruturados, eles se consolidem, eles tendem a de fato ocupar um espaço que vai ser muito importante para essa camada, especialmente das micro e pequenas empresas. Cristiano, quer complementar alguma coisa? No nosso segmento em particular, a gente, enfim, está atrelado a uma financeira, então a gente pode usar o SCR do Banco Central e acho que tem algumas coisas bem interessantes ali. A gente usa como um cadastro positivo, então no fundo, de certa forma, a gente vivencia o cadastro positivo já da parte financeira. A legislação do Banco Central ajuda muito porque hoje algumas das fintechs estão fora desse segmento, como as factories estão fora, mas tirando as licenças, todo mundo vai passar a estar dentro. Então é muito legal que você começa a ter também informação positiva financeira, né, que as fintechs vão estar gerando de volta para o cadastro do SCR. E, inclusive o SCR recentemente, o Banco Central aumentou a janela para 24 meses. O Banco Central mostrava 12, agora está mostrando 24, né? Não sei se tem diretamente a ver, mas sem dúvida nenhuma é uma tentativa já de por que não abrir. Imagino que daqui a pouco por que não abrir 36, 48, 60 meses. E outra coisa, uma outra informação positiva, então essa informação a gente usa bastante para endividamento e extrato, né? Então no extrato você consegue perceber bastante de quanto tá indo ali. A gente tem muito desenvolvido ratios, né? A gente pega um pequeno varejo no interior, passa 30 mil em dinheiro, né? Quanto fatura esse cara, né? 30% do valor é dinheiro, então é 100 mil ou não, é 50%. Então a gente vem tentando criar muitas essas heurísticas de tentar entender quanto, né, dependendo do segmento da indústria, varejo, quanto fatura em função do que passa na conta, né? E uma coisa que também existe, pública, impostos, né? A gente tem uma série de certidões negativas aí que você pode tirar da empresa e entender se ela está pagando ou não tributos, não deixa de ser um outro cadastro positivo. Então, assim, tem informação positiva sim, tem de impostos, tem de financiamento, de bancos, né? Então a gente tentando ter uma visão mais holística, mas sem dúvida o cadastro positivo de uma maneira mais ampla seria fundamental. Mas hoje a gente tem bastante sucesso em medir a alavancagem, aí usando informações de outros empréstimos financeiros. Aí só uma curiosidade, Cristiano, o SCR, você acha que o mercado ele usa o SCR mais para entender o tamanho da empresa ou também usa o SCR como fonte de dados para modelagem? Eu confesso para você que eu não tenho essa resposta. O que eu percebi conversando com muitas pessoas é que o SCR, hoje para a gente é uma
a gente adora a base, a gente usa como informação positiva, tá? Inclusive, uma discussão que a gente tem bastante é uma empresa que está muito endividada, você supostamente acha que ela está muito endividada, mas ela vem pagando ciclicamente. Será que ela tem direito a estar mais endividada com outra empresa? Parece que sim, né? Então a gente vem testando esse tipo de assumption, mas a gente percebe que é um dado que me parece um dado ainda de segunda ordem para a maioria dos players do mercado, tá? Não era o caso, a gente realmente trata com muito carinho esse tipo de dado. O que realmente é um desafio, né? Porque você estar endividado, desde que seja uma coisa saudável, é bom, né? A empresa está crescendo, né? Eu olho lá no SCR, o SCR está com, né, um valor, um montante alto, aí a gente fica na dúvida, já está muito alto, não consigo dar mais nada, né? Também não ter nada é ruim, pode não ser muito bom, né? Aí ele não tem nada registrado lá, então é pequeno, mas às vezes outros dados contrastam com isso, né? Então é realmente um desafio, né? Pegando um gancho que você falou, Cristiano, a gente fala que o spread é muito alto no Brasil. Tem um lado positivo, tem um lado negativo também. E aí fica aquele ciclo lá, o spread é alto porque a inadimplência é alta, né? E você falou que a janela aí talvez se feche nos últimos anos. Ela ficou de fechar no ano passado também, acabou não fechando porque voltou, né? Mas são os ciclos da economia que a gente já sabe, né? Como que as empresas, e aí eu queria a avaliação de vocês três, inclusive do Eduardo, como que as empresas podem se preparar, né, para um mundo em que o spread é menor, e eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ter a mesma rentabilidade, né? Isso significa aprovar menos? Isso significa aprovar mais? É um tema complexo, a gente vai ter que filosofar um pouquinho aqui, né? Pode se basear em algum produto que o mercado tenha, ou que vocês já tenham vivenciado em alguma empresa, mas como sair desse ciclo de a inadimplência alta e por isso o spread é alto? Falando especialmente da janela aí que você falou que vai fechar. Né? Eu acho que não é cerceando o crédito. Eu acho que o que eu acho que vai acontecer, a gente está numa primeira fase aí, e aí falando particularmente das fintechs, de amadurecimento, né? Eu acho que são empresas que estão vindo coletando dados que outros não estavam olhando, uma velocidade muito grande de fazer a interpretação desses dados. Então, a minha visão é que você tem que fazer que combine esse fechamento da taxa com a maturidade desses modelos estatísticos usando novas fontes de dados. Se você conseguir casar isso muito bem, eu imagino que você vai conseguir dar a taxa efetivamente. Imagina cadastro positivo, então você vai ser só mais personalizado, você vai conseguir acertar a taxa que aquela empresa realmente merece. E eu acho até que, pelo contrário, eu acho que a gente vai ser mais capaz, eu acho que a gente vai abrir e vai ter mais gente recebendo crédito, porque realmente quando você começa a ter massa de dados, enfim, quem assistiu a palestra anterior aqui, não tem jeito, a máquina trabalha e ela trabalha a seu favor. Então eu acho que essa maturidade vai vir e eu acho que o momento é muito rico para quem está, porque você tem essa combustível para gastar, né? Alguém que entre daqui a 3, 4 anos eventualmente no mercado vai ter muita dificuldade para... ou vai ter que ter muito dinheiro para poder gastar e queimar esse dinheiro, ou vai ser muito fechado, né? Então a gente vê com muito bons olhos, a gente acha que a gente está num momento perfeito no mercado, onde o risco é muito alto, a inadimplência é alta. Agora, só fazendo um parênteses, o pessoal fala muito de inadimplência, mas eu acho que tem uma série de outras coisas de custo no Brasil, né, que talvez são tão ou mais importantes do que a inadimplência, né? Você recuperar ativos no Brasil, inclusive, até uma provocação, o pessoal fala de garantia, né? Eu não sou da área de garantia, mas dizem que crédito com garantia no Brasil, até certo ponto, não existe, né? Você acha que existe, mas na hora que você vai lá executar a garantia, você tem uma dificuldade enorme. Mas então, seja por isso, seja a lei do AR que tinha em São Paulo, que, graças a Deus, né, se foi, mas ficou. Lá no Rio de Janeiro, onde a gente está, estão querendo reviver agora. Foi para a Assembleia Legislativa, acabaram em São Paulo, o Rio de Janeiro ficou com inveja e resolveu que agora quer fazer. Então eu acho que tem outros empecilhos, mas eu acho que para mim é dado, né? A resposta vai vir pelo dado, né? E eu acho que naturalmente você vê quando entrar a duplicata eletrônica, o modelo da Adianta daqui a 2 anos vai estar lavando a alma, né? E aí beleza, baixou o spread, né? Baixou a taxa base, o spread tem que diminuir, mas ele já está com um modelo muito mais tunado, muito mais, né, maduro. Bom, eu gosto também de olhar um pouco um outro aspecto que eu acho que é bastante relevante, assim, né?
que acontecia também é que boa parte dos investidores, especialmente os institucionais do passado, o que eles faziam é alocavam capital no CDB, no CDI, pagando 1% ao mês, era fácil, né? Então todo mundo fazia alocação de capital de uma maneira muito mais simplista. O que eu acho também é que assim, você acaba vendo uma grande movimentação de mercado, de todo mundo buscando novas fontes de investimento que sejam capazes de gerar uma rentabilidade maior. Então, assim, em relação às fintechs, o que eu tenho visto especialmente o cenário, né? A gente tinha até 2 anos atrás, sei lá, um perfil muito mais pesado de venture capital investindo. A gente está vendo uma inundação quase de family offices entrando no mercado, que é uma classe nova de ativos para eles, né? E hoje o fato é que assim, o custo de capital também é barato, a ponto de da gente, fintech, conseguir ser competitivo contra um banco, né? Então hoje a gente fala aí de custo de capital de 0,7%, 0,8% ao mês, que não é nenhuma loucura. Nosso caso lá, nossa taxa média ali está por volta de 2,5%, então você consegue ter um bom spread, obviamente controlando e desenvolvendo bem esses modelos, né, os modelos de crédito, mas eu acho que tem esse aspecto mercadológico que também é bastante relevante, né? Essa dinâmica mudou muito no mercado e acho que é uma realidade que veio para ficar. Então, na verdade, o que está acontecendo é abrindo cada vez mais o mercado para mais fintechs, para novos players. E eu acho que quem ganha com isso no final são as pequenas e médias empresas, né, que vão conseguir ter mais fontes, a tendência é barateamento, né, mas eu acho que os modelos vão ser, com mais dados, os modelos vão ser mais assertivos. Em contrapartida, isso também vai ter numa outra ponta mais oferta de crédito, que eu acho que é super importante para o mercado. O que eu agregaria um pouco nas respostas, né? Acho que a resposta do mercado para a queda do spread vai ser volume. E naturalmente o volume passa por esses elementos que você vai cada vez mais sendo muito mais assertivo na avaliação do tomador. Ao mesmo tempo que, para mim, no futuro, o crédito ele vai sempre vir associado à orientação. O que hoje praticamente ainda não é uma prática no mercado, né? Porque o tomador hoje, ele de fato não conhece tanto de crédito, não conhece sobre os diferentes tipos de crédito para tipo de necessidade, né? Um exemplo que às vezes eventualmente pode acontecer, mas se um pequeno empresário ele vai antecipar o recebível para um investimento de capital, ele vai quebrar, tá claro, ele vai queimar o caixa dele para comprar uma máquina, a máquina demora para se pagar. Então esse tipo de dúvida, tá claro que quem vai emprestar naturalmente vai ter que começar a ser mais orientativo. Então isso passa por um processo de a demanda vem e ela vai ser mais qualificada e isso permite a assertividade na construção do crédito e naturalmente é uma resposta para o volume. Então, sem essa tratativa, dificilmente, né, a gente teria uma barreira grande. Como é que você cresce o volume quando vem um pedido torto, entendeu? De um empresário que mal conhece sobre suas finanças e na prática quer um crédito que ele não consegue pagar, né? Então, seria um ciclo tóxico de crédito. Então, esse elemento estrutural é importante. A educação do crédito e a educação do empreendedor e do empresário para entender que o crédito é muito importante como ferramenta de um negócio, mas que cada crédito é diferente para certo uso específico e tem um momento certo de tomá-lo e tem um limite certo de taxa que ele pode ser capaz de absorver, porque acima daquela taxa ele vai quebrar. Tão simples quanto. Okay. Você falou de garantia peronomútil, né? Então acho que a gente vê o Banco Central, uma coisa boa dessa história é que a gente vê o Banco Central realmente querendo incentivar, né, o mercado de crédito com redução do spread, e para isso ele está melhorando garantias, simplificando alguns processos. O Cristiano falou que não é só a inadimplência, né, também tem muitos custos, muitos impostos. Acho que impostos, basicamente todas as indústrias têm uma carga alta de impostos, então isso não é uma exclusividade da indústria financeira, né? Mas é importante, eu particularmente espero que o novo presidente, o novo grupo que vai assumir aí, continue impulsionando isso de uma maneira uma maneira boa, né, sem querer usar isso como gancho para crescimento artificial do país, né, como já foi feito no passado em vários momentos da nossa história, né? Então, bom, a gente tem mais 10 minutos, né, então eu queria uma palavra final de vocês. Talvez perguntando um ponto que vocês acham que ainda é um problema para os negócios de financiamento para micros, pequenas e médias empresas, um ponto que ainda incomoda muito, no caso de vocês, é o negócio de vocês, no caso da Serasa Experian, alguma coisa que vocês
notam que impede as empresas, as financiadoras de se desenvolverem mais. Aí uma palavra final para a gente encerrar aqui o painel. Tendo uma visão geral, né? A gente lançou recentemente um produto novo de avaliação da pontuação de crédito, né? Focado em MEIs e MEs, né? 65% desse público está fora do mercado de crédito. É arriscado demais conceder ali. Pode se conceder, mas o risco de perder dinheiro ou de as empresas quebrarem é muito grande. Legal, mas você tem 35% de uma massa de aproximadamente 12 milhões de empresas. Então você pega esse volume de empresas, naturalmente surge um dilema, que é muito pedido, de ticket pequeno, mas de um público que de fato necessita o crédito. Então acho que um ponto importante aqui é a digitalização do mercado de crédito e das relações bancárias é fundamental para este mercado crescer. As fintechs estão exatamente neste nicho, que é digital, eficiente, com custo de operação muito mais baixo, atacando, e desta forma é capaz de chegar nesse público, e é uma massa com volume de crédito, com necessidade de crédito muito grande, né? Naturalmente, para se empreender, vai ter que educar. Então, uma das nossas propostas como grupo na Expedia, na Serasa, nós vamos catalisar esse mercado de crédito. Então, a gente lançou o Marketplace de crédito, né? Temos aí, inclusive, a BizCapital como um dos nossos parceiros, e a ideia é, o pequeno ele tem que vir, ele tem que se conhecer, ele tem que entender que naquele momento ele não está preparado para o mercado de crédito, ser ajudado para entender mais de crédito, melhorar sua saúde financeira, sua capacidade de gestão, então ele passa a ser viável para o mercado. Mas ainda assim tem 35% que de alguma forma, como foi por muito tempo preterido pelo mercado de crédito porque são muito pequenos, estão com uma demanda reprimida. Então a aposta aqui de fato tem muita oportunidade nesse segmento, passa por esses elementos estruturais fundamentais, digitalização, conhecimento, a melhoria do conhecimento do empreendedor, do empresário, e ao mesmo tempo que a gente vai agregando conhecimentos por dados não estruturados, dados positivos e mais players no mercado. Esse eu acho que é um pouco da trajetória que eu vejo, e é um mercado que eu tendo a dizer que vai crescer muito, mas muito mesmo nos próximos anos. Deus te ouça. Bom, eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente ainda tenha no mercado é a questão da concentração bancária. Eu acho que isso acaba impactando negativamente o mercado como um todo, a oferta de crédito, acaba excluindo cada vez mais alguns segmentos. Então, eu acho que essa questão de MEIs e pequenas acabam sendo mais excluídas ainda do processo. Mal e mal elas conseguem ser bancarizadas, né? Então, assim, a gente mesmo como startup, a gente demorou 3 meses para conseguir abrir uma conta num bancão, né? E a gente tinha capital. Então, assim, a gente com um pouquinho mais de estrutura sente muito dessa dor. Acho que a gente precisa endereçar melhor esse problema. Esse governo está fazendo uma boa, especialmente nesses últimos 2 anos. Assim, o Banco Central está com uma agenda realmente bastante positiva, então ele está empurrando muita inovação. As fintechs acho que viraram uma prioridade dentro do sistema, e a gente está vendo uma série de regulamentações, né? Então, cadastro positivo, essa questão da duplicata eletrônica, a regulamentação das fintechs, né? Sociedades de crédito direto, de empréstimo entre pessoas. Eu continuo acreditando muito nesse movimento. Acho que isso vai acabar trazendo uma legitimidade para as fintechs. Então, muitas delas assim tinham uma dor, a gente viveu isso. Não sei se é o caso da Biz, mas a gente teve que operar como barriga de aluguel durante muito tempo. Então, a gente alugava uma licença de uma financeira para poder fazer as operações. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum e, na verdade, continua onerando o empréstimo de uma forma que ele fica inviável, né? Então, eu acho que a gente está começando a endereçar de uma maneira um pouquinho mais correta a evolução do mercado, aí, especialmente via fintechs. Mas eu acho que como a gente consegue trazer os mecanismos para evitar um pouco essa concentração, né? Hoje a gente tem 80% do mercado de crédito na mão de 5 grandes bancos. A gente precisa mudar um pouco esse cenário. Eu concordo. Acho que assim, de fato veio para ficar. Eu queria até passar alguns números, assim, talvez quem esteja um pouco fora não esteja acompanhando, mas falar um pouquinho do nosso histórico. A gente está no nosso 17º mês de operação. No 14º mês aconteceu uma coisa que eu confesso que nem nos meus maiores sonhos, quando eu criei esse negócio, eu achei que ia acontecer. Eu confesso que eu não parei para pensar muito, mas a gente completou empréstimo em todos os estados brasileiros. Todos. A gente já emprestou no 14º mês de operação,
a gente emprestou em todos os estados brasileiros. Tá? Então esse foi um número que mexeu muito, que mostra a capacidade que você tem hoje de fazer as coisas digital, né? E outro dado que me impressiona demais, a gente usa uma metodologia, uma ferramenta chamada Trustpilot, que basicamente no mundo inteiro está virando a referência, tipo um TripAdvisor para tudo que não é viagem. E em particular nos Estados Unidos eles são muito fortes na área de crédito, né? A gente hoje tem uma nota no Trustpilot de 9,6 de 0 a 10. E se vocês entrarem lá e lerem os reviews, as pessoas, né, de fato, são muito satisfeitas. Então, isso mostra para mim, e só para ter um dado, no último mês a gente teve mais de 500 milhões de reais em pedidos no nosso site. Então, isso mostra um pouco o seguinte, é um Brasil que a gente não vê. De fato, tem muita demanda, tem muita gente insatisfeita que quando tem esse acesso à capacidade de fazer digital, né, mais de 80% dos nossos pedidos são mobile. Então é aquele empresário que está voltando para casa e faz, ou está na hora, botou a criança para dormir, de noite ele pode pensar nisso, né? A gente esquece que o empresário hoje não só é difícil, como ele tem que ir ao banco de 10 às 4, né? Já foram numa cidade do interior, tem aquela agênciazinha do Bradesco, né? Eu passo férias normalmente no interior perto de Maceió ali, e é muito engraçado, sempre que eu estou indo e voltando, eu passo na porta da agência do Bradesco. É uma fila. Ela dá volta, né? Acho que até um programa social na cidade do interior é ficar na fila do banco. Mas você imagina o pobre coitado que tem uma venda, se ele vai poder ficar de 10 às 4 nessa fila do banco. Não tem a menor capacidade, né? E hoje os bancos não têm nenhum canal digital, né? Até estava conversando com o Eduardo, eles não têm esse canal digital, nem para PF, nem para PJ. Então, é uma conveniência que a gente dá para esse pequeno empresário, além da acessibilidade, né? E isso volta em números, é uma demanda, né, muito grande, é uma satisfação muito grande, comentários muito grandes, né? A gente fica até, de certa forma, emocionado com o tipo de comentário, né? Você mudou minha vida e conseguiu realizar os sonhos. A gente vem até discutindo muito qual é o nosso propósito, o Fernando falou de manhã, e é muito mais do que crédito, né? Passa por realmente potencializar esse pequeno empreendedor brasileiro, que é quem faz a máquina girar no final das contas, né? Cada vez mais as grandes empresas vão ter automação, vão diminuir o número de empregos, a gente vai ter que ir para a ponta para esse pequeno empresário. Então a gente vem discutindo muito o nosso propósito, aquele que a gente nega, por exemplo, voltando ao tema da alavancagem, a gente tem um e-mail super detalhado, por que a gente negou por alavancagem, como é que está a alavancagem dele, como é que é a média de mercado, por que a gente acha que aquele indicador é perigoso, né? Então tentando entender o nosso não cliente hoje como cliente do futuro, né? Em particular até, eu tive no passado uma empresa na área de educação, de treinamento corporativo, uma grande empresa que a gente fundou, e a gente vem pensando muito como é que a gente junta educação com crédito, né? Porque no final das contas, a gente brinca que a gente é bis capital, e o capital não é só financeiro que eles precisam, é um capital humano, é um capital de relacionamento. A gente começa a ver fundo de comércio, a gente pode apresentar uma empresa que é fornecedor potencial de um outro cliente nosso, né? E será que a gente não pode fazer com que eles se falem, com que eles criem negócio, né? Então, óbvio que isso depende de uma certa escala, mas a gente está olhando muito mais à frente. Então, eu acho que é um segmento fundamental na nossa economia, tem um impacto que eu acho que a gente não vê. E a provocação que eu sempre faço a gente pensa nas grandes corporações, mas se você pensar no seu dia a dia, né, possivelmente você tem N interações com um pequeno empresário, né? Então, você acorda, vai tomar um café na padaria, é um pequeno empresário, né? Você trabalha, você sai do trabalho, vai almoçar, né? Você está comendo num restaurantezinho que é um pequeno empresário, né? Você leva seu filho num curso de inglês, é um pequeno empresário que está ali, né? Na escolinha de futebol, né? Também é um pequeno... Então, se você olha, é muito louco, porque são as empresas que a gente se relaciona no nosso dia a dia, né? São as empresas que a gente ganha familiaridade, que a gente conhece a pessoa pelo nome. Então, todos esses exemplos são exemplos de empresas que a gente já financiou. E eu acho, então, que realmente faz não só a questão do crédito, mas a questão, acho que, do potencial que o Brasil tem para crescer. A gente vai precisar achar outros caminhos. Então, eu acho que é quase que um problema de país, realmente, a gente fazer esse pequeno empresário funcionar. Então, eu acho que é um crédito que não tem volta, vai crescer cada vez mais, e a gente é muito feliz de estar participando dessa transformação nesse mercado. Legal, é legal esse teu link com o propósito, né, social inclusive, desenvolver o negócio tem um propósito social também, né? Não custa lembrar que as pequenas, médias e médias empresas são os maiores empregadores do Brasil, né? A maioria dos empregos estão nelas, não estão nas grandes empresas, né? Bom, gente,
o tempo já se foi, então estamos acabando por aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês, a contribuição aqui no nosso fórum. Obrigado. Obrigado.